Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A questão da água pode ser encarada de mil maneiras. A água como mineral, a água como condição insubstituível à vida. Agora, há uma dimensão do líquido mais precioso do planeta que vem sendo muito negligenciada. É a água como direito social. Esse aspecto é um dos que mais preocupa o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que coordena a comissão da Câmara, que foi criada para acompanhar as atividades do Fórum Mundial da Água em realização aqui em Brasília. O deputado está com a gente. Deputado, como eu falei, aí a gente pode tratar da água de mil maneiras, né? Quer dizer, água como um bem, água como uma substância extremamente cara. Hoje, em alguns países, se pagam fortunas. Mas tem essa condição que ela parece permear todo esse debate, a maior parte do debate que se trava nesse momento no fórum. A água como um direito social. Como é que o senhor encara tudo isso e o que tem sido feito objetivamente nesse sentido? Então, está acontecendo aqui em Brasília os dois fóruns, né? Então são dois grandes eventos com o tema da água. Um é o Fórum Mundial da Água, que é o Fórum Oficial. Este é até patrocinado com apoio forte do governo do Distrito Federal, a Sabesp, Companhia de Saneamento lá do Estado de São Paulo, e também por empresas que fazem negócio com a água, como por exemplo a Nestlé, é uma das empresas que estão lá patrocinando. Paralelamente, acontece um fórum alternativo, que é organizado pelos movimentos sociais, pela sociedade civil organizada, por ambientalistas, ONGs, que defendem a água quanto direito social. A ênfase no Fórum Mundial Oficial, né, Fórum Mundial da Água, é uma ênfase que podemos dizer de que a água pode ser mercadoria, pode ser tratada como um produto econômico. Como um produto econômico. Já visto as empresas que estão lá. Tá? Então esse é o grande debate que está colocado. Então, na tua abertura, né, você coloca, ela deve ser considerada, né, como um direito social, porque ela é essencial à vida, para a vida. Não há vida se não há água. E a água não é bem distribuída, a água potável, ela não é bem distribuída em todo o planeta. Mesmo o Brasil, que tem a maior parte... Pois é, por questões geográficas, mas também por questões políticas. A gente sabe muito bem disso. Vou chegar lá, isso. Então, mesmo do ponto de vista da natureza, ela não é tão distribuída no mundo todo, né? Você tem um pouco só de água potável que está disponível nos rios, nos lagos, para consumo humano e consumo dos animais. O Brasil tem uma parcela importante dessa água, mas é muito pouco a água que está disponível. E a distribuição dessa água, até por efeito da própria natureza, ela não é, então, distribuída de forma uniforme, homogênea no planeta e nem no Brasil. E mesmo aonde você tem a água, você, então, tem disputa pelo uso dessa água. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui no Brasil. Quase 70% da água potável consumida é consumida pela irrigação, pela agricultura. Só para dar um exemplo, né? Então tem uma parcela importante também no processo industrial. E uma parte menor que é utilizada para o consumo humano. Aquilo que a gente vai lá, abre a torneira, tomar um golezinho, toma um copo d'água, né? Ou para cozinhar e assim por diante. Você tem, nos últimos anos, tem aumentado muito, até em função das crises de gestão hídrica, como ocorreu lá em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, como está acontecendo aqui mesmo, né, em Brasília. Racionamento. Você, para consumo humano, então cada vez que tem essas crises, que tem estiagem, né, ou por problema de gestão mesmo, você no Brasil, 40% da água que é captada e tratada, ela se perde depois, ela se perde na distribuição. Tá?
Então tem um problema de gestão muito forte aí. Então, o que acontece, né? O que vem acontecendo quando vem aumentando essas crises hídricas? Cada vez mais aumenta o processo de envasamento da água, de venda de água em garrafa, né? Ou em galões. Tá? E aí a gente vê, então, as empresas desta área trabalhando muito. Então, a Nestlé, a Coca-Cola, a Pepsi-Cola e assim por diante, né? A Ambev. Né? Então, isso virou um mercado. Eu só estou pegando o exemplo da água para beber, para cozinhar. Tá? E a gente toma sustos às vezes, só lhe interrompendo um instantinho. Eu me lembro que uma vez aqui no aeroporto, eu encontrei uma garrafa de água, garrafa dessas médias, que era mais cara do que a mesma quantidade de leite. Sim, é isso que eu estou falando. Um negócio absurdo, completamente. Então, mas nesse tempo, o que vem acontecendo? Você vem diminuindo, inclusive, os investimentos, né, nas políticas de saneamento básico, de captação de água, de tratamento de água, de tratamento do esgoto. Então, o que acontece? Você tem uma parcela significativa da população que não tem dinheiro para comprar água envasada, tá? E esta população não está tendo acesso à água na torneira com qualidade. Né? Então, há uma... Então, aí aquilo fala assim, água enquanto um bem social, né, um produto, né, para atender ela com o objetivo, a função social da água, né, de cuidar da vida de todos, não só da nossa espécie, mas como de todo, ela acaba perdendo o sentido da política da forma como ela vem sendo desenvolvida. Nesses debates que eu tenho participado até aqui, o senhor tem, em algum ponto eles tocaram essa nossa displicência com o uso da água no Brasil? A gente trata toda a água que é distribuída para uma cidade. E aí a gente distribui água tratada, que é uma água muito mais cara, né? Clorada, muitas vezes fluoretada, para molhar a planta, para lavar carro, para lavar calçada. Não existe nenhuma política de separação desses dois tipos de água, como a gente vê em outros países? Isso, por isso inclusive é um dos objetivos nosso, com a criação da comissão externa, que é um pouco também dar uma mapeada aqui, porque você tem vários projetos de lei que tratam, aqui dentro da casa, que tratam desses aspectos. Como é que você vai trabalhar o reuso, né, de água e para que o reuso você, tirando para o consumo humano, né, para outras utilizações nas residências, você pode criar mecanismos, incentivos, para facilitar o reuso ou a captação da própria água pluvial, água da chuva. Então esse é um aspecto que a gente quer dar uma olhada e do que é que a gente pode contribuir para avançar na legislação para que isso se torne uma política pública. Agora, na medida em que a gente Isso são dos projetos que já existem. Isso, né? Mas provavelmente a sua participação da comissão vai gerar novas proposições. Isso, tem outro aspecto, outro objetivo também da comissão, é dar uma olhada, porque ali, tanto no Fórum Alternativo como no Fórum Mundial, você vai tomar conhecimento daquilo que tem de tecnologia hoje para trabalhar para o tratamento, para o reuso, para a utilização que faz, por exemplo, para a agricultura, que a gente desperdiça muita água na hora da irrigação. Então também ali é um outro aspecto de que a gente precisa dar uma olhada. Aí eu falo assim, mas o que tem a ver a Câmara, os deputados, avaliar com a questão de tecnologia? Porque nós também podemos avaliar o quanto que a gente pode produzir de legislação, produzir de políticas públicas para você incentivar determinados caminhos que vai dialogar, né, com um cuidado maior da água, né, com o consumo, da forma como se consome, para não ter esse desperdício. Mas também é importante dizer que toda vez que a população é chamada para contribuir, e eu estou falando isso por uma experiência que a gente acompanhou de perto lá em São Paulo, e provavelmente está acontecendo aqui em Brasília, a população toma consciência e diminui. E é uma coisa, diminui o consumo. Eu li essa semana que eles fizeram uma medição e houve uma redução no consumo durante o período do racionamento. As pessoas começaram a acordar. Isso, estou falando assim, a população dá a resposta.
E o que aconteceu lá em São Paulo? Depois que passou para o período de racionamento, né, o de rodízio, você não voltou a aumentar o consumo. Então você fez uma mudança de hábito. Então mudou a cabeça das pessoas. Mudança de hábito, uma mudança cultural de como ver. Então, com a população, você tem esse retorno. Tanto é que a semana passada, e aí eu inclusive até denunciei na Câmara, teve uma tentativa da Companhia de Saneamento lá de São Paulo, porque como diminuiu o consumo, diminuiu a rentabilidade da companhia, o faturamento da companhia. E aí eles bolaram uma tabela de que, né, quando diminui o consumo de forma generalizada, aumentar a tarifa. Mas isso parece piada, né? Aí você vai punir... Desculpe o mau jeito, mas não, parece é isso piada. que eu tô falando. É uma coisa, fala assim, você chama a população para contribuir, quando ela contribui, você penaliza ela. Então, ainda bem que depois, né, teve uma repercussão grande, negativa, né, dessa ideia, e aí voltaram atrás, né? Então, para ver, estou falando da forma como é que se trata, como é que se faz a gestão. Mas aqui o importante é a gente saber o seguinte, que no Brasil, o fato de vir o Fórum Mundial da Água para cá e o Fórum Alternativo, é porque o Brasil, pela sua extensão territorial, pela quantidade de água que tem, e porque aqui é a bola da vez dentro de um processo de privatização de recursos naturais. E a água não foge dessa perspectiva, daquilo que está acontecendo em outras áreas, tá? Em outras áreas. Então, há um interesse muito grande, tá? Podemos dizer assim, do capitalismo, de se apropriar da água e tratar ela como mercadoria. E é isso que nós, também como parlamentares, nós não podemos fazer com aquilo que é essencial para a vida, seja tratado como mercadoria, para gerar lucro para as empresas, e você ter um processo de falta de água para muitas comunidades. Eu volto só para encerrar aqui, para citar o exemplo do conflito que a gente teve há pouco tempo atrás, lá em Correntina, extremo oeste da Bahia. 2 empresas captavam toda a água do rio para a irrigação, mais de 1.000 pessoas foram lá e arrebentaram todos os equipamentos de irrigação, se revoltaram porque faltava água. Então, no Brasil, se a gente não tomar o cuidado, vai cada vez mais aumentar o conflito pelo uso da água. Deputado Nilton Tato, muito obrigado pela sua participação, sucesso no comando aí dessa comissão. Fazer um brindezinho aqui, não custa nada. Um brinde à vida. À vida. Que a água representa. A você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.